Olá, amigos, boa noite a todos, sejam bem-vindos para o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós vamos dar continuidade ao item ou à questão 13, atributos da divindade. Nós conversamos semana passada, estudamos um pouco, mas ainda tem muita coisa para se dizer, para trabalhar nos comentários de Kardec acerca desse item 13. Nós pedimos a você aí a sua colaboração, caso não tenha se inscrito em nosso canal, no canal KardecTube e também no canal Espiritismo em Kardec. Pedimos a colaboração e curta, comente e compartilhe esse estudo e também todos os conteúdos que estão em nossos canais, nesses canais dos quais nós fizemos referência aqui, tá bom, pessoal? Michel Macedo, boa noite. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui para o nosso estudo. Meu irmão, passo para você. Boa noite, Lauro. Boa noite a todos. O Eric provavelmente vai chegar um pouquinho atrasado. Daqui a pouco ele está com a gente aí. Sejam todos bem-vindos ao nosso 10º estudo. Estamos estudando Deus no iniciozinho do Livro dos Espíritos. Então, não deixem de curtir, compartilhar e de participar também. Mandem questões. Claro que, primeiramente, tentem mandar questões sobre o que a gente está tratando e depois a gente sempre procura abrir uns minutinhos para algumas questões que a gente julga importante também tratar. Como aqueles que estão nos acompanhando viram, a gente está no item 13 do Livro dos Espíritos, onde Kardec e os Espíritos vão tratar dos atributos de Deus. A gente viu semana passada a resposta dos Espíritos, e agora a gente vai entrar direto no comentário de Kardec, onde ele vai apresentar esses atributos, né? São características que Deus necessariamente tem que ter para ser Deus. A gente vai ver que são características lógicas, possíveis. É como se a gente fizesse o seguinte exercício. Se a gente fosse imaginar Deus como ele seria, dentro das nossas limitações, eu tenho que imaginar ideias e atributos que Deus teria que ter, sem isso ele não seria Deus. Então essa vai ser o segredo dos atributos, né? É a ideia máxima que eu posso fazer de um ser perfeito, de uma inteligência suprema, de uma causa primeira, de todas as coisas. Então vai ser sempre pautado na conclusão lógica que esteja coerente com essa ideia. Se a gente vai imaginar um ser que seja uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, quais são as ideias que eu consigo, mesmo na nossa limitação humana, imaginar de como seria esse Deus. Então eu vou usar o que eu tenho de melhor da imaginação para concluir como é que Deus deve ser. Então ele começa dizendo, eu vou pegar ali já o iniciozinho do texto, onde ele começa com o primeiro atributo que ele apresenta, dizendo que Deus é eterno. É um pouquinho para baixo da resposta dos Espíritos, a gente vai ver agora Kardec. Pode descer. Ó. Aí, ó, Deus, o primeiro atributo, então. Deus é eterno. E aí Kardec justifica, dizendo, se tivesse tido princípio, teria saído do nada, ou então também teria sido criado por um ser anterior. É assim que, de degrau em degrau, remontamos ao infinito e à eternidade. Então, a primeira dedução lógica é a gente dizer Deus é eterno, só pode ser eterno. Porque se eu imaginasse Deus em determinado momento nascendo, eu poderia perguntar, bom, mas o que existia antes, então? Então, existia um antes sem Deus. Bom, então ele não seria causa primeira de todas as coisas. Então, nota que é uma consequência lógica que Deus não pode ter sido criado. Ele é eterno. Porque senão teria alguma coisa anterior a ele. E essa coisa anterior é que seria Deus. Por isso que ele diz, né? É assim que de degrau em degrau remontamos ao infinito. Porque eu tenho que pensar sempre numa causa primária que não foi criada. Porque se tivesse sido criada,
existiria algo antes dela ser criada. Então eu teria um universo que por um tempo não teve Deus, depois surgiu Deus? Não. Então Deus tem que ser eterno para ser causa primária. Claro que a nossa razão, a razão humana, a gente tem dificuldade para entender o que é um ser que não é criado nunca, que sempre existiu. Porque a nossa noção de raciocínio, ela raciocina sempre com algo nascendo, algo tendo um início. A gente mesmo no corpo, o nosso corpo tem um momento que ele passa a ser concebido. A gente tem na vida material início. O próprio espírito que nós somos teve um início. O espírito não tem fim, uma vez criado, mas ele teve um início. Agora, Deus não. Deus ele não pode ter tido um início, porque ele é causa primeira de todas as coisas. Então, claro que a gente tem dificuldade de entender como que é isso. Porque lembra que a gente viu no estudo passado que a gente está vendo as noções máximas que a nossa razão pode ter sobre Deus. Então, a nossa razão nos diz, Deus só pode ser eterno. Agora, como é que é isso? Como é que é um ser que nunca foi criado? Isso a gente não consegue explicar. Por quê? Porque a nossa razão é de espírito encarnado e inferior. A gente não consegue explicar isso. Lembra que falta um sentido? Mas então a gente pega a ideia limite. A gente leva a razão ao limite. Ele só pode ser eterno, porque não pode ter algo antes dele. Tá? Então essa é a primeira noção sobre Deus. Então Deus não tem um início. Ele sempre existiu. Embora isso para nós seja estranho de pensar algo que sempre existiu, mas a gente toma como um raciocínio lógico que não pode ser diferente disso. Né? Deixa eu aproveitar aqui para dar as boas-vindas para o Eric. A gente falou que ele tinha um compromisso, ia chegar uns minutinhos. Depois ele está aí. Então dá uma boa noite para o Eric. Seja bem-vindo. A gente recém viu o primeiro atributo de Deus, que é a eternidade. Eu vou passar para ti dar boa noite. Se tu já quiser comentar sobre essa eternidade, também fica à vontade. Depois o Lauro. Excelente, muito obrigado, Lauro, Michel. Essa questão dos atributos de Deus é bastante interessante, né? Então a gente já tinha visto que os atributos são infinitos, né? E Deus, ele sendo eterno, né? E sendo a causa primeira, ele não poderia ter um início, né? Porque senão ele teria saído do nada, né? O que seria absurdo, né? O nada criar alguma coisa, ou teria sido criado por um ser anterior, e esse ser seria Deus, né? Então, isso com qualquer outro atributo, né? Deus é infinitamente bom, né? Se houvesse se faltasse a Deus algum nível de bondade, haveria algum ser mais bom do que ele, se esse ser seria Deus, né? Então, o próprio conceito de Deus já engloba que os atributos são infinitos, né? O ser supremo, a inteligência suprema, né? Então, não pode faltar nada a Deus. Então, mas essa questão da eternidade é bem lógica, né? Se Deus tivesse surgido, ele teria sido criado pelo nada, né? Ou por um ser anterior. Né? E o nada cria, né? A mesma coisa que dizer que o universo se autocriou, né? Que surgiu do nada. Né? O nada não pode criar alguma coisa. Né? O caos não pode criar alguma coisa. Então, a gente já vê como Kardec ele vai deduzindo os atributos de Deus logicamente, né? Pela observação. Né? Não simplesmente de maneira dogmática, mas deduzindo por esses argumentos filosóficos. Né? Os atributos de Deus, enfim. Muito bom. Como o Michel comentou agora há pouco, né? Então, Kardec traz logo de cara, né? Deus é eterno. Porque esse, para mim, é o ponto capital da questão. Porque quem é um outro ser que seja eterno? Não há. Deus é único, né? Então, esse já é um ponto de partida para tudo. Agora, eu vou levantar uma pergunta para vocês aqui. É muito comum